Paz de Cristo a todos, me permita alguns acenos do 24º Domingo do Tempo Comum, ano B, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, do versículo 27 ao 35. Jesus continua sua trajetória de qualificação da existência das pessoas à luz do plano de Deus e assim para levar a vida à sua plenitude, à sua excelência. Agora Jesus vai a uma região que leva nome de gente, Cesareia de Filipe, para colocar uma reflexão em que, se esses lugares levam nome de pessoas, o que as pessoas querem ser? Qual o objetivo de vida realizada para as pessoas? E nesse percurso, quando diz caminho, não quer dizer só que as pessoas andam juntas, mas que elas têm um percurso de objetivo. Jesus pergunta, como quem suscita então do interior dessas pessoas a sua mais profunda opinião. E ele usa esta forma: quem dizem os homens que eu sou? Eu sou é aquela referência em que Moisés pergunta para Deus como que ele deveria apresentar, em nome de quem ele apresentaria a proposta. E vai dizer justamente, diz que eu sou te enviou. Então dizer eu sou é a forma para expressar a excelência do ser, o absoluto do ser. Então, quando Jesus coloca, de quem dizem que os homens que eu sou, ou seja, qual o grau máximo de realização que essas pessoas elas podem desejar alcançar, ser. E vai dizer, né, que os grupos, eles então fazem seus modelos de referência. Uns vão dizer que é João Batista. Então João Batista é uma pessoa mais recente, como se dissesse, né, uma moda atual para ser. Outros grupos vão eleger a moda passada, vão dizer, né, o jeito de ser de Elias. Outros vão dizer que basta ser um profeta, como se dissesse, que se destacasse no meio, né, da sociedade. E Jesus pergunta para os seus discípulos, né, e vós? Ou seja, pessoalmente, vocês que estão nesse percurso comigo, quem dizem que eu sou? Né? Ou seja, qual esse grau de expectativa, de realização que vocês desejam? Né? E Pedro, aquele que mais deseja, que mais quer, tanto é que quando ele vai questionar Jesus, né? Então o que nós vamos ganhar porque nós estamos seguindo você? Nós que deixamos tudo para te seguir. Então esse que mais deseja expõe então verdadeiramente o seu interior e ele diz para Jesus, né? Tu és o Cristo. Nesse sentido, né? Do tu, ou seja, somente a sua pessoa, né? Certa e o no sentido de único, né? Messias. Messias enquanto aquele que é ungido e porta nele todos os bens da graça divina. Jesus vai severamente, diz o texto, fazer uma ordem, para não dizer isto, porque uma coisa é o conceito, outra coisa é a forma prática de desenvolver isso. E essas coisas não estão alinhadas na cabeça, por assim dizer, de Pedro, enquanto aquele que anseia. Então Jesus vai dizer, né, de como alcançar o modo alto, como que se vai então fazer isto. Ele começa, o verbo no grego, né, achó, como um princípio. Como que se vai ser o princípio para chegar nesse objetivo? Então começa de que forma? Né? Para que o Filho do Homem no sentido da excelência do ser. Né? Então o Filho do Homem é justamente, né, este modo excelente de ser, né? Esta máxima referência. Vai dizer, né?
é necessário que o que padecesse muito. Padecer, né, é sofrer profunda angústia, né, agonia, profunda agonia, né, e muito para referir numa extensão de todos os aspectos. Por quê? Né? Para alcançar esta vocação pessoal da sua própria excelência, vai ter que fugir dos padrões, né? Para dizer que a pessoa ela vai se realizar em si, né? Através de si, da sua própria vocação, do seu próprio eu, vai ter que fugir dos padrões, né? Como se dissesse, não vai dar para ser politicamente correto, como se dizia antigamente, ou muito menos, né, de um representante woke, né, como se diz agora, né? E ele vai dizer, né, fosse rejeitado, né? Ou seja, em todos os aspectos ele não vai poder identificar-se, ou a sua existência estará limitada, né, ou condicionada a esses aspectos. Primeiramente ele coloca os anciãos, enquanto aqueles que são referência do status social. Então não vai ser uma referência disto, né? Não pode ser. Depois ele coloca pelos sumos sacerdotes, rejeitado, então, ou seja, não se consumirá na sua identidade para este modelo. Então ele vai ser rejeitado também, ou seja, como se fosse visto também sem sacralidade. Depois, pelos escribas, né? E Jesus depois até vai dizer também, né? Olha, se a sua justiça não for maior do que os mestres da lei, você não entra no reino dos céus, para dizer que ele seria como que até mesmo, né? Não um contraventor, né? Uma contra-lei, né? Mas nesse sentido de que ele tem que sobrepor a lei pela lei, né? Então, e às vezes, né, tanta justiça parece que a pessoa foge disso. Também, e fosse morto, né? Como que chegasse ao extermínio do criterizar do seu ser, como se a sua existência não fizesse parte daquela lógica, mas ressuscitasse depois de 3 dias. O que é ressuscitar? Quando Jesus coloca mas, né, justamente para quebrar, né, aquela lógica que vinha, né? Então, para alcançar esta excelência do ser, é preciso quebrar essas lógicas que ele colocou. Ressuscitar é justamente a expressão daquele que levanta dos mortos, os mortos no sentido daqueles que perderam tudo, né? Perderam a vida, né? Como se fossem os perdedores, mas ele levanta, né? Depois acima de todos os que perderam. E 3 dias para dizer do absoluto fim, né? Então ele para alcançar esta excelência de ser, né? É preciso passar por tudo isso. O texto diz que ele falava isso abertamente, como quem dá a conhecer, né, com ousada confiança desta realidade, e Pedro vai repreendê-lo, né? Lembrando, né, que essa expressão Pedro, aquele que melhor quer, então, olha, para alcançar, né, ser bem visto aí, esse negócio não está certo, e por isso ele agarra Jesus ali, tira Jesus do meio, né, e diz, olha, você está totalmente fora das coisas, né, a gente não consegue ser excelente para a sociedade sendo o pior dessa sociedade, né, e mais uma vez Jesus, diz o texto, né, mais voltando-se, como quebrando de novo a lógica, e ao voltar, né, como quem bate de frente com isso, né, olha como quem discerne em cada pessoa, né, cada identidade, se eles são seus discípulos mesmo, e aí ele repreende Pedro para dizer, né, este jeito de pensar, né, ou seja, esse jeito que você quer, afasta-te de mim, né, ou seja, esse jeito aqui não vai.
Esse jeito aqui está muito abaixo, né, desta planificação, e até vai usar a expressão, né, Satanás, então como um adversário, ou seja, a pessoa que querendo partir destes adequamentos, né, que submetem a identidade, na verdade ele é inimigo da identidade, do desenvolvimento da identidade, porque diz o texto, teus sentimentos, né? Ou seja, como se ele não pensasse na razão absoluta, o que o ser pode ser na sua plenitude, mas ele se voltasse de uma forma hedonista para as suas vísceras, pelos seus desejos. Em seguida, diz o texto, que convocando a multidão junto com os discípulos, ou seja, isso vai valer para todos, Jesus então faz uma afirmação muito forte. Se alguém me quer seguir, ou seja, se alguém, ou seja, um que seja, qualquer um, não tem mais privilégios, né? Então qualquer um que me quer, ou seja, né, a pessoa, ser pessoa, anseia ser esta pessoa e seguir no sentido de não fazer um caminho atrás, mas ter o mesmo propósito de vida, né? Ou seja, se alguém quer fazer isso, primeira coisa, renuncia a si mesmo. Ou seja, achar que somente com suas forças, somente com os seus pensamentos, somente com aquilo que tem, vai alcançar. Não, é preciso o quê? Entender que muito mais é a graça de Deus. Né? Renuncia a si. É como se esquecesse de si e voltasse, né, para esse tome a sua cruz. Essa expressão é muito forte porque o verbo é arató. No sentido daquele do campo, né, que faz o arado, que vai movendo o chão duro, quebrando para desenvolver ali a plantação. Então, tomar a sua cruz nesse sentido, né, para ser o melhor, você precisa tomar todo o seu pior. E tomar com gosto, com desejo, é isto mesmo, né? Então é isso que precisa ser mudado, é isso que precisa ser melhorado, é isso que eu sou. E partir, né, sinceramente, e siga-me, né? E seguir então Jesus é justamente o que? Ter os mesmos propósitos de Jesus, né? Não será possível, né, sem assim o fazer. E ele vai dizer por quê, né? Porque o que quiser salvar a vida, né? Então, como se dissesse, né? Porque o que quer, né? Ou seja, a razão de querer, né? De ansiar, ter esse objetivo, de salvar, no sentido de vencer, né? Todos esses obstáculos, com a sua vida, e aqui a expressão que é utilizada é psiquem, no sentido de que desta existência proposital, né, deste conjecturado, irá perder, né, esta existência. Né? Quem quiser só manter, né, mais de Jesus, mas quem perde, ou seja, quem deixa transformar a sua vida com o amor, através desse anseio mais alto, né? Dele, de mim, amor a mim, né? Ou seja, ele, a pessoa dele enquanto objetivo e do Evangelho de Jesus, esse transforma essa existência, né? E a planifica. Por isso que nós temos o ideal alto para a nossa existência, fujamos das modas, tomar a cruz, como Jesus carrega eternamente suas chagas, que nós também, prova do seu amor, que nós não tenhamos, amemos também então aquilo que é preciso melhorar, que não é fácil, não nos enganemos com isso, e tenhamos o propósito de seguir o Senhor Jesus, mesmo o propósito dele seja o nosso propósito de vida plena. Boa semana.